Olá pessoal, meu nome é Josué. Nesse vídeo vamos compartilhar a visão sobre filosofia ética na perspectiva tomista, segundo o sacerdote, filósofo e teólogo Regis de Olivetti. Especificamente, essa obra está dentro do seu curso de filosofia, em seu tomo 4, a respeito da filosofia moral. Iniciemos a nossa exposição. O objeto da moral. Os termos moral e ética derivam de duas palavras, uma latina e outra grega, que designam os costumes. Fica assim definido o objeto da moral. Se trata de uma ciência referente aos costumes ou à conduta moral do homem. Qual é o objeto formal, próprio e a natureza da moral ou ética? O fato moral. Ciências morais e filosofia moral. A imprecisão e generalidade do termo ciências morais. A expressão ciências morais é bastante imprópria, porque embora pretenda designar o que tem de relação com o homem enquanto agente racional e livre, nada obstante prescinde a qualquer qualificação dos fenômenos humanos do ponto de vista do bem e do mal. Isto é, faz abstração precisamente do ponto de vista moral, a fim de conservar toda a generalidade necessária para ser aplicada a todas as disciplinas compreendidas no grupo: psicologia, sociologia, economia, moral e política e história. As duas categorias da moral. Deste ponto de vista, há de se distinguir, dizíamos, duas grandes categorias de ciências morais. Ciências morais teóricas, que são ciências de fato e estudam o homem individual ou coletivo, tal como é a psicologia, a sociologia, a geografia humana, história e etc. E ciências morais práticas, ou ciências morais propriamente ditas, que se apresentam como ciências normativas, isto é, que pretendem definir as leis às quais se deve conformar a atividade humana. Tais são a moral e a política. Análise da consciência moral. O fato moral revela, se ao analisarmos, todo um complexo de conjuntos. Primeiro, de elementos racionais, correspondentes aos juízos. Segundo, afetivos, correspondentes aos sentimentos. E terceiro, ativos, correspondentes à vontade. Os juízos precedem e seguem o ato moral. Antes do ato, enunciam, em dependência do juízo universal e evidente de que é preciso fazer o bem e evitar o mal, que tal ato é bom ou mal, e deve ou pode ser realizado ou deve ser evitado. Depois do ato, a consciência aprova ou reprova, consoante o ato praticado é considerado bom ou mal. Ela aprecia, em consequência, o aumento ou a diminuição do valor moral do agente, e a recompensa ou o castigo merecidos por esse ato bom ou mal. E enuncia a obrigação de reparar o prejuízo causado ao próximo ou o direito de obter para si a satisfação requerida pela justiça. Estes juízos lançam mão, conforme se pode ver, de múltiplas noções. A noção de bem e mal, de dever e de obrigação, de mérito e demérito, de sanção, de direito e de justiça. Os sentimentos morais supõem, antes do ato, a tendência ao bem e a repulsa ao mal, o respeito do dever e, portanto, a simpatia e a admiração, a antipatia e o menosprezo da boa ou má conduta do próximo.
Após o ato, tem a consciência sentimentos de alegria pelo dever cumprido ou de tristeza e insatisfação pelo dever violado. Esta insatisfação de si mesmo manifesta-se de três maneiras: pela vergonha, em razão da covardia ante o dever e o consequente abatimento, pelos remorsos ou censuras da consciência por ter violado a ordem que ela considerava boa, quando não houve violação de uma ordem formal da consciência, ou também quando o ato foi involuntário, a consciência experimenta não remorso, mas dor. E, enfim, pelo arrependimento, que supõe a aceitação do castigo em reparação da falta e a resolução de evitar o mal no futuro. Os elementos ativos consistem nos diferentes atos de vontade que intervêm em função do fim. Vontade eficaz de realizar tal fim, em função dos meios a escolher, eleição, e em função da execução, querer que põe em movimento as faculdades necessárias. Especificidade do ato moral. O que caracteriza a consciência moral que acabamos de analisar e o que a distingue absolutamente da consciência psicológica, que é pura e simples apreensão dos fatos internos, é que essa consciência se comporta como um legislador e um juiz, e não como uma simples testemunha, que ela decide o que se deve fazer em cada caso e que, por sua vez, está dominada por um ideal de moralidade, com relação ao qual ela pronuncia a responsabilidade do sujeito moral. Universalidade do fato moral. O fato moral é universal na humanidade e caracteriza a espécie humana. Isso não significa, evidentemente, que a conduta humana esteja sempre e necessariamente conforme as leis da moral, senão só que, sempre e em toda parte, os homens admitiram a existência de valores morais distintos dos valores materiais e se sentiram sujeitos às leis morais distintas das leis físicas e que enunciam o ideal de conduta, de maneira que renunciar a essas noções equivaleria a renunciar à humanidade e a descer ao nível dos brutos carentes de razão. Os atos humanos. O objeto próprio da moral, que a especifica como ciência distinta e autônoma. Objeto material, os atos humanos. Costuma-se distinguir os atos humanos e os atos do homem e os atos humanos. Os atos do homem são todos os atos, voluntários ou não, que o homem pratica. Digerir é um ato do homem, tanto como raciocinar e amar. Os atos humanos são aqueles que o homem pratica por sua vontade livre. Amar, raciocinar, porém não digerir. Somente aos atos humanos se aplica a moral, isto é, ela não considera o homem senão enquanto é senhor de seus atos. Tudo o que se encontra fora do domínio da liberdade está também fora do domínio moral.
Definição da moral. Os filósofos propuseram numerosas definições da moral, segundo a ideia que fazem da natureza e dos fins desta ciência. Teremos de discutir essas concepções e as definições que dela dependem. Porém, já podemos assinalar que todas, por mais diferentes que sejam, se esforçam por enunciar os elementos essenciais que chamamos o fato moral, ainda que formulando explicações e justificações diferentes. Por conseguinte, não temos aqui que apreciar essas definições senão como expressões do fato moral, ao qual todas se referem implicitamente. Definições inadequadas. A moral, ciência do homem. Atribui-se comumente a Pascal a definição da moral como ciência do homem. Facilmente se vêem defeitos nessa fórmula, que é demasiado extensa, visto que se aplica igualmente à psicologia e à sociologia, e se esquece de assinalar o caráter prático da moral. Todavia, há certa injustiça em censurar Pascal por haver definido a moral como ciência do homem, já que, por essa fórmula, Pascal pretende simplesmente opor ciências abstratas à ciência concreta por excelência, que é a moral, e a qual ele chama, sem se preocupar com o rigor técnico, o estudo do homem. Do mesmo modo que a chama em outro lugar como um termo que o positivismo moral adotará, a ciência dos costumes. Se trata de precisar-se designações da ciência moral, os pensamentos afirmam que em vários lugares, para Pascal, a moral não é perfeita senão é normativa, no sentido mais estrito da palavra. Isto é, se não só ensina os princípios da ação, mas também governa até a atividade concreta do homem. Outro princípio inadequado da moral é a moral como ciência dos costumes. Os sociólogos positivistas contemporâneos, Durkheim, Lévi-Strauss, definem a moral como a ciência dos costumes. Esta definição é ainda mais vaga e inexata que a anterior, porque não designa, a rigor, mais que uma simples descrição positiva e sistemática dos costumes do homem, que não deve ser confundida com a moral. Esta concerne ao direito, isto é, ao que deve ser, e não ao fato ou ao que é. Os costumes, como fato, são objetos da sociologia, etiologia, e não da moral, coisa que Durkheim acabou reconhecendo ao fazer da moral uma espécie de técnica que resultaria da sociologia. Como as artes e as técnicas industriais dependem das ciências positivas. Por esse meio, opina ele, a moral sendo a ciência dos costumes tais como devem ser. Receberá o caráter normativo que lhe convém e a especifica. Todavia, não há muito ao que se objetar essa fórmula, que não basta para determinar o campo da moral. Muitas obrigações e prescrições de natureza social propõem-se a formar e transformar os costumes, sem ter que ver diretamente, ao menos com a ordem moral. Tal é o amplo domínio da conduta humana que, na dependência da necessidade inconsciente que é dirigida pelo instinto, pela tradição ou adaptação espontânea ao meio social,
Não existe moralidade propriamente dita, senão na medida em que a conduta se rege em função das noções de bem e de mal, e é conduzida pela afetividade especificamente consciente. De modo algum é necessário participar conscientemente de um ideal para ter costumes, ao passo que só existe moral possível mediante consciente e voluntária referência a um ideal de conduta. Por isso, por isso pode-se falar de costumes de insetos, porém de moralidade só se fala quando se trata dos homens. Moral, ciência da conduta humana. Terceira definição inadequada. Essa definição é de Spencer, para quem a moral é a ciência da conduta, enquanto esta tem para nós e para os outros consequências boas ou más. Mas, por uma parte, a moral assim definida não se distingue das técnicas utilitárias e fica privada de caráter normativo. Por outro lado, as consequências boas ou más não coincidem com o bem e o mal, como tão bem compreende e distingue o senso comum. O objeto formal da moral. Para obter uma boa definição da moral, há que incluir nela o objeto formal da ciência moral, de envolta com seu caráter normativo e prático. Diremos, pois, que a moral é a ciência das leis ideais da atividade livre do homem. Ou também, de uma maneira mais explícita, que a moral é a ciência que trata do emprego que o homem deve fazer de sua liberdade para conseguir o seu fim último. Foram propostas muitas outras definições que também são válidas, porém são menos precisas. Assim definiu-se moral como a ciência do bem e do mal, a ciência dos deveres e das virtudes, a ciência da felicidade ou do fim da atividade humana, a ciência do destino humano. Todas essas fórmulas são defeituosas, por não assinalarem suficientemente o caráter essencialmente normativo e prático da moral, por lhe sublinharem com demasiada exclusividade o aspecto especulativo. O objeto formal, a moralidade. Não basta, todavia, consignar os atos humanos à moral, porque isso não distinguiria da psicologia e da sociologia, que também consideram as atividades livres do homem. O que formalmente especifica a moral é que ela estuda os atos humanos do ponto de vista da moralidade, isto é, do ponto de vista de sua conformidade ou não conformidade com a regra ideal da conduta humana, ou, em geral, do ponto de vista de seu valor em relação com o fim último do homem. A psicologia e a sociologia fazem abstração desse ponto de vista e consideram as atividades humanas não em suas condições de direito, senão somente em suas condições de fato e em sua constituição empírica. Então, aqui nesse primeiro momento, nós vimos o que especificamente define a ciência moral, enquanto o seu objeto formal e o seu objeto material. Nesse sentido, percebemos que é um estudo extenso sobre os atos humanos de acordo com o padrão de moralidade. Vamos entender como se funciona esse padrão de acordo com a teoria da lei natural. E isso se seguirá nos próximos capítulos.